Fala, meu querido ouvinte, estamos de volta aqui com a mesma roupa do episódio anterior, por quê? Porque eu gravo tudo no mesmo dia, chega uma hora que a gente cansa de trocar de roupa, né? Eu queria fazer a linha, sabe o que eu queria fazer a linha? Sempre é uma roupa diferente, porque eu tô gravando um dia diferente. Não, gente, a gente grava tudo no mesmo dia pra otimizar a diária, tá? Então, meu nome é Diego Duda, este é o Dentro da Caixinha, o podcast em que você pensa dentro da caixinha. Vamos pensar um pouquinho dentro pra depois pensar fora, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou hoje com a Carol Zanata, que ela está representando aqui a Vietec. Já vamos falar um pouquinho sobre a Vietec, mas antes deixa eu dar o recado do meu queridíssimo apoiador, que é a Acespro, com a parceria ACAT. A Acespro, a ACAT está dando o apoio desse podcast. Você que é empresário, você que está na área de tecnologia, quer uma associação que seja séria, uma associação que te dá algum resultado, que te dá um retorno, dá uma conversadinha com o pessoal da Acespro, tá? Conversa lá com o pessoal, com a Josi, com a Rosângela, o pessoal te dá uma super ajuda, te dá um super apoio, vale super a pena, tá bom? Super, super, super. Então vamos agora para a nossa querida convidada, Carol. Carol, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é uma honra estar aqui. Obrigada a vocês por me convidarem, pela Acespro, por proporcionar isso, né? Então, vou até comentar um pouco sobre a Acespro, vale super a pena mesmo. Tô há 2 meses lá e já aconteceu tanta coisa na minha vida. O que aconteceu das contas pra mim? Fala lá. Que foi muito importante, assim, estar na Acespro, né? Então, pela Dani, pela Rosângela ali, que elas se viram ali para fazer tudo dar certo, elas conseguiram um contato com o Sebrae, então já fui em eventos por conta da Acespro, mostrar a Vietec, né? Aqui no podcast, tá aqui compartilhando um pouco da minha vida aí, da Vietec. Então, é muito importante estar no meio dessas pessoas. A gente esteve agora no Salão de Robótica, organizado pelo Cláudio Navarro, que também faz parte da Acespro. Então, é importante que a gente tem esses contatos e esse networking. Muito bom. A Acespro está em todas aí, gente. Qualquer coisa, você olhou pra esquina, chacoalhou a mão e tá Acespro lá. Então vambora. Carol, me conta o que é a Vietec. Gostaria de saber aí das suas palavras o que faz essa empresa que tem no seu site essas 2 crianças com as camisetinhas pretas e com uma medalhinha no peito. Bom, a Vietec, ela já tem 4 anos. Hoje ela é uma empresa de tecnologias educacionais. Então, a gente tem 2 frentes. A gente desenvolve kits educacionais, que nesses kits eles sempre vão ter a ver com uma matéria do ensino fundamental e também uma ODS da ONU, para mostrar a questão de sustentabilidade. Então, a gente envolve essas 2 frentes, né, a matéria e a ONU, para trazer algo com tecnologia. Então, cada um dos kits, eles têm uma maneira de trabalhar, de ser trabalhado e trazer a tecnologia para a criança, para que ela aprenda na prática. Então, o que a Vietec defende? O aprendizado na prática. Mostrar que, independente da matéria, pode ser geografia, ciências, matemática, o aluno consegue aprender na prática, utilizando tecnologia de uma forma muito mais saudável e para ter um pensamento crítico, né? Então, a Vietec tem 4 anos. No começo, ela era uma escola de robótica, eu não sabia bem ao certo. Então, Carol, trabalhava em outros lugares, né? E acabava não sabendo qual que ia ser o modelo de negócio. E agora já faz 1 ano que a gente trabalha só com isso e a Vietec tem sido muito bem desenvolvida e temos agora os nossos kits prontos para mostrar para o mundo. Muito bem. O que é ODS? Eu fiquei curioso. Oh, meu Deus. Ela falou ODS. Eu fiquei lá atrás. Ela falou ODS, eu travei ali. ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Muito bem. São os objetivos da ONU. A ONU traz 17 objetivos, né? E a gente fez questão de trazer isso para o kit, porque a gente não precisava, né? A gente podia tratar sobre a matéria, aprender na prática, mas eu fiz questão de mostrar como que a gente pode encaixar as ODS em cada um desses projetos, para que os alunos não só façam o projeto e aprendam, mas entendam como que aquele projeto ele vai mudar o mundo de certa maneira. Como que ele pode ajudar alguém que esteja mais necessitado que ele naquele momento, sabe? Então, por isso que a gente encaixa. Tá, como é que ele faz isso? Conta pra mim como é que é o trabalho, como é que você chega às crianças, chega aos adolescentes. A gente trabalha tanto com escolas, né? Então, a gente já desenvolveu, por exemplo, todo o planejamento maker da rede Dom Bosco aqui de Curitiba. Todas as unidades Dom Bosco, a gente que planejou toda a parte maker, com robótica e a cultura maker mesmo. E aí, com os kits, como a gente faz? Tanto nas escolas, como venda diretamente para os pais, né? Então, eu costumo dizer, como o Lego que a gente pega e compra ali na loja e tem o passo a passo, a Vietec funciona quase da mesma maneira, com o nosso passo a passo, a nossa apostila, só que sempre ensinando algum conteúdo da escola, do ensino fundamental. Então, por exemplo, esse daqui é o de ciências. Esse na sua mão é o de geografia. A gente traz 2 matérias nesses 2 kits e conta
tema. O de ciências é separação de resíduos. No separação de resíduos, as crianças elas vão ter aqui as lixeirinhas em 3D. E elas vão ter fichas em NFC, que é aquele sistema que a gente tem no celular por aproximação. Sim. Então, elas vão aprender o que é um NFC, vão conseguir separar os resíduos. E também, como projeto final, eles criam um jogo sobre separação de resíduos no Scratch. Eles que desenvolvem toda a programação. E o de geografia, eles vão aprender sobre umidade e agricultura familiar. E o projeto final é desenvolver um identificador de umidade. Então, se ele está na terra seca, se ele está na terra seca ou não tem umidade, ele fica vermelhinho. Agora, se ele vai para a terra úmida, ele fica verdinho. Fica verdinho. Isso. Legal. Ou seja, Então, eu ia abrir essa lata, não vou abrir porque tá aqui. É isso, não tem nada. A lata está cenográfica. Deixa eu ver, eu quero ver esse daqui. Então, vamos lá. Vou puxar aqui o negocinho. Então, eles têm aqui uma bateria. Isso. Um circuito? Isso aqui é um circuitozinho? Isso, é um Arduino, é um microcontrolador. Para ser mais prático, é um mini computador. É um mini computadorzinho, tá. Aí ele tem a luzinha que vai aqui. Isso aqui tem é só uma basezinha. É uma protoboard. Aqui a gente encaixa nos buraquinhos para que passe energia e corra energia para os componentes. Entendi. Então, aqui vai passar energia, vai correr energia, vai colocar a luzinha aqui e vai ligar nesse carinha aqui, que é um carinha... Um sensor de umidade. Que vai sentir a umidade. Entendi. Deixa eu ver aqui, vou colocar no seco. Aí ele tá encostadinho no úmido ainda. Ele não vai funcionar direitinho. Entendi. Aqui aí ele tá encostadinho no... Aqui tá úmido pra caramba, né? Ele já ficou bem úmido, na verdade, ele grudou ali. Ele grudou. Se for secar, vamos ver se eu consigo fazer aqui, gente. Assim pode? Pode. Vamos ver se ele vai dar boa. Não, ele ainda tá úmido. Não deu, gente. Ele ainda tá úmido. Não, mas é que a gente entende que o negócio tá úmido, né? E, enfim, vai dar. E daí a criança entende como é que funciona isso aqui. E qual é a utilidade disso aqui no mundo prático? Você fala que a criança vai aprender no mundo prático, beleza. No mundo prático, no que essa pessoa, essa criança ou esse profissional poderia usar? Quem usa esse tipo de equipamento? Explica pra gente. Por exemplo, no kit de geografia, quando a gente traz esse projeto, a gente está falando da importância da agricultura familiar. Então, para o aluno, se a gente falar de agricultura familiar, ele vai imaginar uma família ali plantando morango, o que for, e qual a diferença disso para o mundo? Nenhuma. Para o aluno. Mas quando ele aprende e ele coloca em prática a importância da umidade do solo para que aquilo funcione, a importância da agricultura familiar para nós aqui, então, por exemplo, a região de Curitiba, o tanto de fornecedores de alimentos que a gente tem de agricultura familiar, que a gente tem e que é importante. Então, trazer isso para o aluno também, essa importância da agricultura, da agronomia, enfim. Então, é isso que a gente trabalha em geografia, nesse kit de geografia em específico, né? Então, trazer, além do projeto com tecnologia, que é importante a gente trazer tecnologia na sala de aula hoje, não só com slides, apresentando slides e dizer que é tecnológico, porque não é trazer a tecnologia para o aluno entender como usar. Então, além disso, ele entender também o porquê que é útil a agricultura familiar e a umidade do solo hoje no dia a dia. Tá, você me falou aí qual é o grupo que você falou educacional, que você me falou agora há pouco? O Dom Bosco. O Dom Bosco, você falou do grupo Dom Bosco, né? Conheço. E você trabalha com algum outro grupo educacional? Ou você trabalha com pessoal, com escola pública também? Como é que conta pra gente? Então, o Dom Bosco, a gente fez um ano ali com o planejamento maker deles. Então, eles foram quem me ajudou a impulsionar e a criar mesmo os kits, deixar montadinho. E, além do Dom Bosco, a gente tem um trabalho social na Escola Professor Erlen Mel, que fica no Pilarzinho aqui em Curitiba. Lá, a gente está finalizando o desenvolvimento de uma horta tecnológica. Só que aí não é só o identificador de umidade. Lá a gente vai identificar a umidade e fazer a horta irrigar automaticamente. Então a gente está fazendo esse trabalho que não é para chegar lá e montar a horta, mas fazer com que os alunos façam isso. A gente vai finalizar nesse semestre, né? E é um projeto social. Mas com os nossos kits, a gente está em andamento ali com a Prefeitura de Fazenda Rio Grande para trazer esses eventos e trazer esses kits para dentro da sala de aula. E também a gente tem outras parcerias com escolas que não necessariamente são escolas de educação básica, como a Rockefeller, que é uma escola de inglês, e a gente está trazendo ali não só as vendas dos kits, como também uma plataforma de ensino de inglês, utilizando programação. Então, vincular o ensino com a tecnologia. Basicamente isso que a gente faz. Entendi, muito legal. Nossa, um trabalho muito legal. E agora eu me interessei, porque eu sempre esqueço de regar as plantas lá em casa.
Porque como é que eu sei que a planta precisa de água? Quando ela já está murcha. Sim, quando morreu. A planta murchou, eu falo, opa, é bom dar. É que eu tenho uma lá em casa, vou te falar que ela é muito boa. Porque quando ela precisa de água, ela quase fala pra mim. Porque ela realmente murcha e fica molinha. Daí eu consigo cuidar bem dela. Eu tenho outras que não. Eu tenho outras que eu tenho que ir meio que na... Então isso aqui é um projeto que já pro dia a dia já é super legal. Sim. E esse daqui, das lixeirinhas, conta pra mim um pouquinho mais. Tá. Esse daqui não é muito visual pra gente, porque o projeto final é o aluno criar um jogo, um game, né? Lá com o Scratch, que é uma plataforma online de programação. Então, no fim, eles criam esse jogo, mas eu tenho a nossa própria metodologia, né? A gente tem a metodologia chamada CADA, que é contextualização, análise, desafios e avaliação. E aí, toda vez na contextualização, a gente contextualiza algo da matéria e do cotidiano, e na análise, a gente faz uma análise daquilo que a gente vai mexer. Então, aqui da identificador de umidade, eles vão analisar qual o valor que o sensor está dando para depois montar o projeto. E no das lixeirinhas, antes deles montarem o projeto de programação, eles vão analisar a parte de separação de resíduos. Eles sabem mesmo como separar resíduos? Então, eles vão começar a estudar realmente aquele projeto, aquele tema. Como que é a separação, qual é a decomposição de certos materiais. Então, por exemplo, aqui, a gente tem as fichinhas. Quero ver também. Não, gente, tem coisa aqui. Eu quero mostrar tudo. Tem. O kit. Não, o kitzinho ele está aqui fechadinho. Eu pensei que se tivesse montado, ele não tivesse nada dentro. Não, tem coisas. Que legal, cara. A gente tem as fichinhas, não sei aonde a gente mostra, não sei se dá Pode pra mostrar ver. daqui pra mim. Pode mostrar assim pra aquela. Pode levantar assim, ó. Dá pra ver aí bem, Daniel? Dá? Então, cada fichinha dessa, ela tem um NFC atrás, né? Não tá aqui porque é o aluno que cola. E já tem certinho Dá o pra link colocar um que vai. Pokémon também, se você quiser. É isso aí. Dá pra colocar o Pokémon, dá pra colocar. Dá pra fazer NFC de qualquer coisa, né, gente? Dá pra colocar o bichinho, dá pra colocar a latinha. Ele vai entender o que é, né? Ele vai... Quando o aluno aproximar o celular do NFC, vai aparecer o resíduo. Por exemplo, aqui a latinha de metal, vai aparecer latinha de metal, quanto tempo de decomposição, como que é o processo de reciclagem e uma curiosidade sobre aquilo. Então, em todas vai ter isso. E é interessante essas fichinhas, porque aí ele vai poder vir aqui e colocar na lixeira correta e ver isso visualmente. Sim, então, sim. trazer de forma visual para que depois eles criem a programação e saiba já. Então, na hora de criar, a vermelha é de plástico. Então, eu já sei isso porque eu acabei de aprender. Então, trazer essa conexão. Entendi. Tem uma coisa que você falou agora, que eu não sei nem se tem a ver com o que, mas eu vou perguntar. Com relação à reciclagem, sustentabilidade, eu tô vendo que vocês têm essa preocupação, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de reaproveitamento, de reciclagem. E eu lembrei de um comercial de uma marca de sucos que montou um robô enorme. De pacote de suco. Eu falei, que massa, reaproveitamento. Gravou, jogou tudo no lixo de novo. Entendeu? Então, assim, reaproveitamento ou reciclagem, na verdade, não foi. Como é que é essa conscientização, esse comprometimento com o reaproveitamento e, de fato, fazer com que uma coisa vire outra na hora que você vai falar sobre reaproveitamento ou reciclagem com essa criança? Isso é muito importante porque, principalmente na hora da criação dos kits, eu ficava pensando como que eu vou ter isso também. Por exemplo, nas minhas latinhas hoje, elas são 100% recicláveis, né? Mas como deixar que isso seja perene e que eu sempre consiga ter essa sustentabilidade. Então, algumas coisas a gente tem que trazer o papel. Então, a gente tem a bula, a gente também tem a apostila que vem junto, né? Não dentro do kit, mas fora. E a apostila, ela, infelizmente, tem que ser no papel também. A gente tem ela online, mas alguns alunos preferem ali na hora de montar. Também, gente, eu faço uma campanha que eu também prefiro. E a gente... Todo podcast eu vou falar isso. Chega de cardápio no QR Code. Desculpa, Nossa, falei. sim. Falei no podcast anterior, chega, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Mas a gente quer cada vez mais ver essa questão do reaproveitamento. Mais uma coisa que é muito forte para mim, que a gente fez desde o início, é a questão dos materiais em impressora 3D. A gente tem diversos materiais de filamento de impressora 3D. E um deles é o PETG,
que é um material reciclável. Então, a gente levou isso como consideração para montar todas as lixeirinhas e o que for que a gente for fazer com 3D, fazer com PETG. É um pouquinho mais caro, mas é a melhor forma para a gente sempre reaproveitar. E se alguma coisa der errado na hora da impressão, a gente já junta para levar para o pessoal reaproveitar e fazer novos filamentos. Legal. Como você falou uma coisa que é uma palavra-chave para mim, que é o que, se alguma coisa dá errado, eu quero saber, você tem 4 anos de empresa. Deve estar dando coisa errada até agora, que eu sei. Empresa nova, entendeu? Começou, já começa, a gente erra, a gente faz caca e... Como é que foi esse processo, assim? O que você já errou nessa vida, enquanto empreendedora, pra chegar aqui e continuar errando, porque eu tenho certeza que você continua errando, e pra daqui 5 anos errar em coisas novas? Como é que foi esse processo, esse início de empreender e de errar, e de ver o problema, e de seguir em frente? Eu vou ter que falar um pouquinho sobre mim, então. Eu venho de uma família que são empreendedores, né? Meu pai sempre trouxe essa ideia, essa visão empreendedora para mim. E em 2013, eu estava no 7º ano ali, eu decidi que eu queria participar de um campeonato de robótica. E eu comecei a participar desse campeonato de robótica com a minha equipe, a gente foi para muitos lugares, assim. Um deles, em 2015, foi na Austrália, onde a gente foi campeão mundial. E foi muito legal para mim, porque desde lá eu sabia que eu queria robótica educacional e que eu queria estar nesse meio. E aí, no ensino médio, eu já comecei a trabalhar como professora de robótica e eu falava para os meus pais, vou para Curitiba. Você estava no ensino médio? Isso, eu estava no ensino médio, dando aula, tá. Isso. E aí eu falei, eu vou para Curitiba, porque lá tem muita tecnologia e lá eles têm um polo muito forte de robótica educacional. Só que assim, é quase 1.000 quilômetros. Eu morava em São José do Rio Preto, São Paulo, e os meus pais me apoiaram desde aquela época, assim, não, vai então para Curitiba. E em 2019 Eles estão em São José do Rio Preto ainda? Ainda estão. Hoje você tem um contato com a sogra. Hoje eu tenho outra família aqui. Detalhe, ela é filha única e os pais tiveram o desprendimento de apoiá-la. Muito bem. Você acude muito bem nessa... Como é que fala? É sogra? Nora. Nora. Nessa nora, né? Os pais estão ali, com certeza ficam ali, né? Mas então aí em 2019 eu vim, só que aí eu vim com plus, eu vim grávida. Olha só, então eu vim gente. grávida pra Curitiba. Misericórdia, gente. Que não há dificuldade simples, né? Coisa que não possa ficar mais difícil nessa vida. Sim, então por isso que eu quis contar, porque teve algumas dificuldades ali. Sei. Então, em 2019 eu vim, e só que ao mesmo tempo, eu vim por conta da faculdade, né? Eu faço engenharia na UTFPR, e aí, já grávida, eu pensei, vamos dificultar mais ainda a vida. Vamos lá, por quê? É fácil, não precisa ser. Exatamente. Então, a Alice nasceu em junho, e em setembro nasceu a Vietec. Eu já abri CNPJ, falei, vamos, já tinha feito a logo tá aí há 4 anos, e decidi abrir a Vietec. Só que eu não sabia ao certo o que ia ser. Eu sabia que a gente ia trabalhar com robótica educacional, só que não sabia qual que ia ser o modelo de negócio. E aí, em 2021, eu tentei abrir uma escola dentro do Shopping Ventura aqui em Curitiba. E de trabalhar com shopping, eu descobri que não ia ser que não era legal. Você já começou errado. Exatamente. Deixa eu te falar, já começou. Porque o Shopping Ventura já é um labirinto por si só. Quem já entrou no Shopping Ventura sabe que não sai de lá. Não sai. Quem já viu Maze Runner na TV, sabe o que é. Vai ter experiência do que entrar no Shopping Ventura. Nossa. Tá vendo do Palladium, não é? Sei, conheço bem. Conheço desde a época que era o Shopping Total, aquele shopping. Ainda bem que tem um advogado bom, né? Porque depois você tomar o processo do... Põe um pi na hora que fala shopping. Não tô falando mal do shopping, tô falando que o Shopping Ventura é um shopping que é um... Eles sabem, porque até quando você entra tem um mapa. Então eles já sabem disso. É verdade. Mas aí eu falei, bom, vamos ser uma escola de robótica. De qualquer forma, vou encontrar um lugar pra gente entrar, né? E aí eu recebi um investimento. Minha mãe veio pra cá pra me ajudar a procurar o lugar, pra alugar. Então a gente primeiro viu no shopping, vimos as taxas do shopping, falamos, não dá. Aí, 2021, a gente tava ali em pandemia ainda, só que não era mais lockdown. Então eu falei, não, agora é a hora. E aí fomos no shopping, fomos em outros lugares. Quando foi assinar o contrato, a gente decidiu que não. Aí devolvi todo o investimento, falei, não é agora e tal. Quando passou um mês, voltou o lockdown. Então ainda bem, senão já ia à falência, coisa que a gente tava bem ingênuo, né? Lembra quando começou a pandemia, a gente falou, 3 semanas isso aqui tá resolvido, né? Nossa, então foi um dos meus maiores erros foi esse, mas foi muito bom para eu aprender que não é assim, dar esse passo maior que a perna, né? Então eu acabei estagiando na Renault,
E lá dentro tive algumas oportunidades e fui funcionária Renault, então fiquei 2 anos ali dentro. E os meus chefes me apoiaram muito com isso também. Então, até na hora de sair, eles falaram, eu já sabia que ia chegar esse momento, porque eles conheciam todo o meu projeto e a minha paixão por robótica educacional, tecnologia educacional no geral. Então, teve vários erros, várias ideias que veio na cabeça que eu acabei não colocando em prática, mas até chegar o momento dos kits se tornarem realidade. Então, acho que é a melhor ideia até então, porque vão surgir outras e a gente vai sempre moldando ali. Legal. Eu me lembrei, sabe do quê? Daqueles robôs que o pessoal constrói pra fazer fight, sabe? Fightzinho de robôs. Tipo, sumô de robô? Ah, os caras constroem tipo uns robozinhos, daí tem um que tem um martelo, lança fogo. Lança-fogo? Sai espada. Tem mesmo, sai espada. E você já viu isso? É maravilhoso, gente. Esse final de semana teve o salão de robótica e teve sumô de robô. Eles levaram um robô grandão lá da FRC, que é um dos campeonatos que tem no Brasil. E é bem interessante. Vão nesses eventos, são muito legal, legais. gente. A gente torce horrores. Porque é tipo briga de mini Megazord, sabe? Você vê os robozinhos daqui. E é muito surpreendente. Porque você vê um robô que parece, sei lá, ele parece uma enceradeira. Você fala, não dou nada pra esse robô. Sim. Esse robô não vai fazer nada, vai acontecer. Aí daqui liga, a pouco, derruba o outro. Nossa, daqui a pouco o bicho vira um monstro. É muito legal, acho muito legal. Você já fez esse tipo de coisa também, não? A gente, na época dos campeonatos, a gente trabalhava só com Lego. Então era First Lego League. Se você colocasse, realmente não ia dar muito certo, né? Um robô Não, de Lego. Ele ia quebrar. ia quebrar em Então, 5 o minutos. campeonato era de outra maneira. Mas, hoje em dia, aqui no Brasil, faz 1 ano, se eu não me engano, que tem um campeonato que aí são robôs maiores. E aí, infelizmente, eu não posso participar mais pela idade. Mas não pode. Mas deve pode? ter alguns outros que eu possa, mas primeiro focar Você aqui. tinha que ser mais novinha, é isso? Tinha. Ai, que dó, gente. Que dó. Ver as crianças tudo se divertindo e a gente só chupando o dedo, né? Que dó, cara. Ah, mas qualquer dia eu abro uma equipe. Não, mas faz o seguinte, monta o teu campeonato, entendeu? Deve ter um monte de gente que tá afim e que é afim, né? Quem tá afim de conhecer o teu trabalho e entender como é que ele funciona, como é que faz pra entrar em contato, como é que faz pra saber qual é que é a da Vietec? Hoje a gente tá ali no Instagram, então @ensinovietec. Vietec, porque todo mundo fala via. Via. Vi de vida em francês. Via tava pegado já? Não, já tinham pego via isso? Não, ou você via? É via de vida. Ah, vida de em vida. francês. Entendi. Então eu queria trazer essa tecnologia de vida mesmo. Uhum. Mas enfim. Então no Instagram, @ensinovietec, a gente tem o nosso site, que é ensinovietec.com.br. E é isso, por enquanto nessas redes. Enquanto mas em breve. Em muitas breve em coisas. outras. O teu produto é o kit. Isso. Você faz, tipo assim, uma coisa personalizada, eu quero ensinar sobre X coisa. Hoje não mais. Antes a gente fazia mais coisas personalizadas, então a gente entrou em contato com outras pessoas que queriam desenvolver aplicativos e tal, sempre focado na parte de educação. Mas hoje a gente tem 2 frentes, que é o Kit e a nossa plataforma de ensino de inglês. Então a gente ensina inglês utilizando programação. Eu quero saber qual que é a plataforma. Vou entrar aqui. Não tá disponível, porque a gente tá fechando com o Rockefeller. Droga, tá fechando ainda. É que a gente tá fechando com a Rockefeller e aí a gente vai disponibilizar isso pra todos. Vai ficar pra frente. Mas como é que é essa história dessa plataforma? Fiquei curioso. Então, a gente consegue ensinar programação para os alunos, né? Então, utilizando o Scratch para criar joguinhos e tal. Só que eu queria trazer um embasamento melhor para esse ensino de programação. Não ensinar programação por ensinar. E aí, eu estudei no Rockefeller e aí eu pensei, cara, eu podia trazer alguma coisa para cá. E eu conversei com eles e então a gente está em andamento. Não é exclusivo Rockefeller, por isso que eu posso falar. Mas é a plataforma que vai começar ali com eles em validação para a gente disponibilizar. Então, ensinar conteúdos de inglês através da programação. Hoje, na programação, a gente tem comandos em inglês, né? Uhum. Mas não é só isso, é ensinar conteúdos mesmo. Então, a gente vai falar sobre zoológico, vai falar sobre alguns animais. Então, ensinar sobre isso lá no joguinho que eles forem fazer. Então, eles vão montar um joguinho simples, né? Tem níveis de idade e aprendendo programação ao mesmo tempo. Legal. Eu te interrompi. Você ia falar sobre por que você não faz mais personalizado. Por que não personaliza mais as coisas? Você começou a fazer coisa fechada. Porque a Cespro, eu tive contato com muita gente ali, muito mentor que estão anos empreendendo. E um dos conselhos foi, vamos tornar um negócio escalável. E eu precisava ter mais essa mente, porque a gente sempre quer abraçar tudo, abraçar o mundo e fazer muita coisa, né? Então, nossa, se surgir... Hoje eu vejo que surge muita oportunidade, né? Tendo contato com as pessoas. Carol, se a gente fizer isso juntos e tal. Eu queria fazer tudo, mas não dá. Então, meu foco hoje é tornar o negócio escalável,
com os kits e com a plataforma. A partir do momento que a gente vê que tá dando tudo certo, né? Hoje com os kits a gente já consegue ver, a gente já consegue ter uma renda com os kits, mas assim que lançar a plataforma, a gente ter essa escalabilidade, aí sim, talvez, né, a gente pode fazer algo mais personalizado para outras pessoas. Mas pensa que personalizado dá o dobro de trabalho. Nossa, com certeza. Nós trabalhamos com vídeo, filha. Nós somos Então. produtora de vídeo. A gente sabe, tudo é Exato. personalizado, né? 100% personalizado. Então, realmente cada cliente é um cliente, cada história é uma história, né? Então, por isso, esse cuidado no começo, mas depois talvez dê certo. Sim, sim. Que massa. E pessoas que queiram, pessoas físicas podem adquirir os kits para Sim. os filhos, para sonhar. Um dos nossos objetivos é atingir mais os pais, né, das crianças, porque escola é muito legal e a gente quer trazer isso para as escolas, só que para os pais também a gente tem o objetivo de que seja um item colecionável. Aliás, a gente coloca aqui como item colecionável. Tem a pra tiragem? Não tem a tiragem, tá só item colecionável. Só tá item colecionável. E a gente quer deixar que isso seja mais forte para que as crianças colecionem e tenham dentro de casa. Para que aquilo que ela aprende dentro de sala de aula, ele consiga em casa colocar em prática também. E no futuro, espero que tenha em todas as escolas, para que ele tenha na escola também. Muito legal, muito bom. Não, achei super, super divertido, achei super inovador, não conhecia. É porque na minha época, sei lá, eu nunca tive nada de robótica, nem... Era só na sala de aula, só o professor falando também, né? Você também não teve nada, né, Daniel? Robótica, zero, né? Zero. A gente, nada, né? Eu ia achar mó legal. Eu era tipo, se bem que eu era o tipo de aluno que ficava só na arte, eu ficava só na escolinha de artes, não fazia nada de ciências. Mas é interessante... Mas dá pra ensinar artes também, né? Sim, é um dos meus objetivos, assim, porque quando a gente tava na equipe, eu fui fazer engenharia, mas teve gente ali dentro que hoje é tradutora. Então, nada a ver com robótica, né? Mas a gente pode trabalhar tudo isso dentro da robótica. Nos nossos campeonatos, a gente não ia só mostrar o robô. A gente tinha que montar um teatro para apresentar, a gente tinha que resumir trabalho de 1 ano em 5 minutos. Então, tudo isso a gente foi aprendendo lá dentro, trabalho em equipe e tudo mais. E é isso que eu quero trazer também. Porque hoje, você falou, na minha época não tinha. Se a gente olha a escola na sua época, por exemplo, e olha a escola hoje... É quase a mesma coisa. O sistema de ensino é a mesma coisa. Sim. É o aluno sentar, escutar, ler, ir lá em casa, ficar estudando para passar no vestibular. Então, a gente trazer isso. Às vezes a escola fala, a gente tem robótica, mas às vezes não tem capacitação dos professores. Ali no Dom Bosco, hoje é uma escola incrível mesmo. A gente tem ali uma sala maker maravilhosa no Batel. E com o planejamento que a gente fez, agora eles estão conseguindo usar. Antes, eles não usavam. Tinha bastante impressora 3D, coisas lindas, maravilhosas, mas que não sabiam como usar por falta de capacitação. Então, por isso que a gente trouxe, de uma maneira personalizada na época, ali para ter e usar. Então, muita escola hoje que a gente escuta que tem robótica, às vezes não funciona da maneira que deveria funcionar, Sim. sabe? Isso que você falou é muito legal, porque eu sou formado em educação, né? Minha formação é em educação. E é uma das coisas que a gente mais percebe no setor educacional. O setor educacional é um dos que mais quer evoluir, mas é um dos que mais se prende ao tempo, né? Dificilmente você vai ver vários setores da sociedade se desenvolvendo, vários setores da sociedade andando para frente. Sim. E a escola acha que colocou lá um computador na sala de aula, tá sendo para frentex e tá se desenvolvendo. Quando a metodologia de ensino continua sendo a metodologia tradicional, lá dos anos 60, que ainda é hoje, né, gente? Ainda é hoje, né? Ainda dificilmente você vai ter escolas que têm uma metodologia, como é a metodologia do SESI, por exemplo, que eu acho sensacional a metodologia do SESI. Eu estudava no SESI. Metodologia do SESI, pelo menos no ensino médio, que é construtivista. É construtivista, se não me engano. Eu não sei exatamente o nome. Ele trabalha por projetos, né? Mas exatamente, tem os projetos. Não é só estudar para o vestibular. Exato, trabalha com projetos que eu acho sensacional, que dá uma se preocupa com a formação da pessoa e não só com o cara que vai ter que passar numa prova daqui a 3 anos. Sim. Né? Você enxergou isso quando você criou a tua empresa como um furo de mercado, uma dor de mercado? Sim, foi porque eu vim do SESI também. Então, senti isso. No 3º ano do ensino médio, eu queria vir para Curitiba, né? Eu fiz uma negociação ali com uma escola particular, que era mais focada no vestibular. E eles falaram, Carol, faz aqui uma sala do Google e coloca robótica que a gente te dá o ensino do 3º, né? E aí eu fui. E aí eu vi totalmente diferente a metodologia. Era estuda, estuda, estuda para você passar no vestibular. Tanto é que eu não me adequei.
Mas fiquei e consegui passar em 3 vestibulares, graças a Deus. Mas foi esse sentimento que eu tive, que na Vietec é o que a gente traz, é transformar o sistema de ensino mesmo, assim. Parece utópico, mas a gente precisa disso. Mesmo que seja 5 pessoas que têm meu kit, que usam uma metodologia, mas eu já tô transformando a maneira dela pensar, e dela estudar, de que ela não precisa só sentar e ler e ouvir o professor falar, mas ela consegue entender o porquê que ela tá aprendendo. Então, até aqui na blusa, né, a gente usa essa frase, aprender pra quê? Então, incomoda um pouco essa frase, porque, a Carol tem um negócio de educação e não quer que aprendam. Eu quero que as pessoas entendam porque elas estão aprendendo. Porque senão, o que adianta aprender, né? O que adianta ela estar indo pra escola? Ela não vai saber o porquê disso. Então, por isso que a gente traz a metodologia CADA, para que contextualize com o dia a dia, para que ele coloque em prática e lembre. Eu tenho certeza que as coisas que você mais lembra da escola, mais se recorda, são aquelas coisas que você colocava em prática. Talvez numa aula de química, numa aula de ciências, o que a gente coloca em prática, a gente consegue gravar. Tudo que a gente coloca humor também, ou coloca emoção, a gente grava mais facilmente. Isso é neurociência. Então, eu quero trazer isso para os alunos. E tudo a gente consegue colocar na prática. Por exemplo, quem nunca falou, pra que eu tô aprendendo Bhaskara na escola? Pra onde eu vou usar isso? Nunca vou usar isso. E, na verdade, você pode usar. Se a gente vai criar um joguinho, na hora de fazer o Mario pular, por exemplo, a gente precisa usar Bhaskara para que ele pule de uma maneira perfeita. Então, trazer isso para os alunos, que aí ele vai sempre lembrar, eu posso usar Bhaskara para isso, ou posso usar umidade do solo é importante para isso, sabe? Eu acho que o conhecimento teórico, eu acho que a gente não tá, e imagino que também não seja o seu caso, fazendo uma campanha contra o conhecimento teórico, contra a teoria, né? Porque a teoria é importantíssima. O exemplo que eu vou te dar, eu aprendi na escola análise sintática no português, aprendi o que é uma oxítona, uma paroxítona, preposições, não sei o que, achei que eu nunca ia usar. Hoje eu tenho uma empresa de vídeos que faz legenda de vídeos. Eu tenho que saber. Sim. Eu tenho que saber fazer uma análise sintática. Pra entender e entregar uma boa legenda pro meu cliente. E eu acho que às vezes falta isso. Quando eu aprendi lá atrás, eu não tinha a menor ideia do que eu estava aprendendo aquilo, por que isso poderia ser prático e útil na minha vida. Eu acho que muitas vezes não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo, e tá tudo certo. Dependendo do que você vai, de como tua vida vai seguir, Sim. não vai ser, e tá tudo bem. E eu acho que o conhecimento não precisa ser necessariamente prático. Não precisa necessariamente querer usar para alguma coisa. Eu acho que o simples fato de a gente não ser ignorante no assunto já é maravilhoso, né? Mas é legal também você saber que pra que uma usa, matriz né? existe para alguma coisa. Você quer ver um pavor que eu tinha? Quando eu cheguei no ensino médio, começaram a colocar número imaginário. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, número imaginário pra não. que eu vou usar? Eu já não sei nem os normal, vou saber os imaginários. Então, e a gente não sabia por que tava aprendendo aquela desgraça. Sim. Até hoje eu não sei por que serve aquela desgraça. Eu nem sabia, porque nunca usei. Se eu não... Mas essa câmera na qual eu tô filmando deve usar números imaginários, muito provavelmente. Ou matriz, sei lá o quê. Mas é importante, muito legal isso, né? Sim. Por exemplo, se você fosse ensinar agora a parte sintática, você ia falar sobre as legendas. Então, trazer algo do dia a dia, que aí ele vai conseguir gravar, e toda vez que ele vê uma legenda, ele vai lembrar, eu preciso aprender aquilo. Ou, não, nunca vou usar na vida, mas pelo menos eu sei pra que a gente utiliza, né? Sim. Existe um medo, e eu acho que é o medo de uma espécie de tradicionalismo, né, na educação, que é o medo, existe um medo da tecnologia também, né? Existe um medo, eu acho que a gente tá vendo agora com inteligência artificial e ChatGPT, esse medo vindo à tona, né? E com um certo toque de razão, existe um certo toque de razão. Eu entendo um professor que vai ver uma ferramenta tecnológica como um ChatGPT, que o aluno fala assim, tem que fazer uma redação sobre tal coisa, faz pra mim. Né? Isso eu acho que é justificável. Sim. Essa preocupação. Como é que você faz para fazer com que esse professor compreenda que esse acesso a essa tecnologia é uma ferramenta para ajudar e não para prejudicar, tirar o emprego dele? Porque eu imagino que talvez alguma resistência você encontre no meio desse caminho. Sim. A parte da educação, eu sempre digo, é difícil a gente entrar. Principalmente quando é tecnologia na educação. É muito comum os professores terem a zona de conforto. Todo mundo tem a zona de conforto, mas no meio da educação é muito tradicional isso. Alguns querem projetos novos, mas a maioria dos professores acabam, eu tenho a minha forma de ensinar, não coloca mais coisa, eu tenho muito trabalho, não ganho bem para isso, sabe? Então tem todos esses detalhes que são dores que a gente tem que entender porque é muito delicado. E aí, quando vem ChatGPT, é muito difícil no meio da educação. Só que como resolver isso? Capacitação.
A primeira coisa que todos os professores, deveria ser regra dentro de uma escola, ter essa capacitação quando surgem novas tecnologias também. Porque, como você falou, o ChatGPT, ele veio para ajudar. É difícil você ver, cara, um aluno chegar e fazer uma redação ali, ele pode fazer. Então, é difícil, a gente tem que ter todo um trabalho, um belo de um trabalho para que a gente consiga ter essa identificação, para que a gente consiga fazer com que o aluno vá para aprender e tente aprender e realmente fazer uma redação, mas a gente tem que trazer para o professor, tirar um pouco desse medo e usar o ChatGPT de uma forma muito melhor e muito boa para o aprendizado mesmo. E tem como. E tem como a gente usar muita inteligência artificial para os alunos mexerem também, porque os alunos estão nesse meio. Então, a gente fala de Scratch, às vezes eu falo para vocês, programação é Scratch. Aí alguns adultos, mas o que é Scratch? Crianças, nesse final de semana, a gente tava, para todas que eu falava, eu sei o que é Scratch, eu já mexi, olha aqui o que eu fiz. Então, os alunos, eles estão nesse meio. Então, tirar um pouco desse medo, sair um pouco da zona de conforto, é difícil, mas a gente precisa capacitar os professores para isso. Sim. Eu acho que recai, eu sou uma pessoa muito ligada à educação, não só pela formação, mas porque minha esposa é professora, e recai muito, eu acho que recai muito, às vezes, no respeito ao profissional, né? Assim, o profissional vai se capacitar? Amigo, você que tem escola, você vai capacitar seu profissional? Você tem que pagar a hora desse cara se capacitar, viu? Não é assim, vai lá fazer um curso de 20 horas que vai ser bom pra você, né? Eu acho que recai muito, às vezes, também Sim. no respeito ao profissional. Eu acho que tem tantas camadas que vão entrando, né? Que vão se colocando e que a gente tem que começar a tentar tirar até mesmo desse empreendedor. Que às vezes o cara quer colocar na escola dele, quer colocar uma coisa diferente na escola dele e se esbarra nisso. E, cara, tem que pensar também nesse profissional que você tá dando aula. Às vezes você tem uma Sim. professora de 60 anos lá, Uhum. né? E como é que você vai resolver? Eu acho que tudo isso nossa, dá mais 60 minutos a mais de podcast. Vou fazer. Mas, Vou fazer porque é um assunto que eu sou apaixonado de educação. Mas o nosso tempo delicado. aqui, minha querida Carol, estamos em 36 minutos. Já estamos aqui no final do nosso rolezinho. uhum. Não, lembrei de uma vez que desculpa, eu vou fazer uma adendo. Eu era professor de uma escola de freira, então mega tradicional. E eu ia dar aula sobre fotografia. Todos, 100% dos alunos tinham um telefone no bolso. Ai. 100% dos alunos tinham um telefone no bolso. Eu podia falar de enquadramento, de regra dos textos, tudo. Mas não podia tirar o telefone do bolso. Ah, não. Não. Todos tinham acesso, mas eu não podia. Eu tinha que usar o quadro, a lousa, o televisor, enfim. Trabalhar no mundo das ideias e não deixar a molecada... E como que fala que usa tecnologia? Exatamente. Então tá no pensamento da direção, tá no pensamento do professor, tá no gestor, tá em todo mundo se abrir pra isso, né? Realmente. Sim. Muito legal. Carol, alguma coisa que você não tenha falado, que você queira comentar, que você queira jogar na roda, o espaço é teu. Eu queria agradecer. É muito importante a gente falar sobre educação. Eu venho, né, desde, enfim, lá no SESI a gente vem aprendendo muito isso, e eu quis trazer isso pela Vietec, então é muito importante a gente ter esse espaço para falar. E, igual você falou, a cabeça de um empresário, dono de escola, é diferente da cabeça de um professor, e a gente tem que entender todos, né? Então a Vietec está aqui para isso também, entender qual que são as dores de cada um e trazer para melhorar a qualidade de ensino do aluno. E também melhorar o sistema educacional, melhorar as metodologias, trazer essa nova metodologia, que é uma metodologia validada para a gente trazer aulas práticas. Obrigada por deixar que eu fale um pouquinho sobre a Vietec, sobre a minha vida, e eu trouxe um presentinho para você. A gente tem uma tradição na Vietec. Adoro. Ai, pode tirar aí para mostrar. Mas já sei que nós vamos usar aqui com certeza. Ai. Primeiro amei. comida, né? Porque... Comida, gente. Comida tem Isso que é ter. um convidado de podcast. Obrigado, adorei, amei. E nós temos aqui os cartõezinhos. Fazer um unboxing. E esse é o nosso Que troféuzinho. legal. Melhor podcast dentro da caixinha. Amei. Olha que massa. Vira um pouco. Vira aqui, ó. O texto para você. Aí, ó. Legal. Que A gente massa. tem uma obrigado. tradiçãozinha de fazer os troféuzinhos. Que E aí legal. não podia deixar de trazer. Pô, adorei. Muito obrigado. Obrigado pelo presente. Obrigado pela Obrigada. presença. Obrigado às nossas meninas que estão aqui nos bastidores também. A sogrona e a cunhada. Esqueci o nome a Giovana Usa. e a Guza estão aqui. Obrigado, Carol. Obrigada. E obrigado a você que nos ouviu
Até aqui, quer conhecer mais, quer saber mais? Vai lá, ensinovietec.com.br. Obrigado a você, até o próximo Dentro da Caixinha. Beijos!